Olá, bom dia. Hoje é dia 2 de julho de 2020, quinta-feira. Esse é o Today, o momento que nós temos para poder conversar sobre saúde, para que a gente possa esclarecer dúvidas com relação a algo que é tão importante para nós, né? Nossa saúde. Porque quando não temos saúde, a coisa complica, não é verdade? Só que o entendimento de saúde muitas vezes é errado, né? A gente fica focado muito no aspecto de que saúde é a parte física, e realmente a parte física ela tem uma importância muito grande. Porém, saúde é o bem-estar físico, mas também o mental, o social, o espiritual. Então a gente tem que ter uma visão mais ampla com relação a essas questões de saúde. Muito importante nós observarmos isso, tá? Ontem, mais uma vez, teve jogo do Campeonato Carioca, né? Eu não assisti, obviamente, não tive tempo de assistir nada e nem sei se está passando também, mas, segundo as expectativas, dia 10 era para voltar com público, então falta só mais uma semana para a gente ter público. Nós estamos com bastante gente aqui, minha amiga Sol lá dos Estados Unidos está aqui, a Ana está aqui conosco, Carlos Moura também, Larissa, legal, Ivone, Marinilda, é isso. Nós estamos também com a Maria, várias pessoas, legal, bacana. Pessoal, quem quiser ser chamado já vai escrevendo aí. Bom, mais uma vez, infelizmente, o Brasil, né, ele passou de 1.000 mortes, né, em 24 horas desse coronavírus. Porém, ontem eu estava assistindo uma matéria falando que no mês de dezembro eles já devem começar a fazer a vacinação no Brasil. Que Deus queira que realmente essa vacina dê certo e que a gente tenha, né, sucesso com relação ao tratamento dessa doença. Que em dezembro a gente já possa começar a ser vacinado. Não sei ainda como que é a capacidade de produção de vacina no Brasil. Eles haviam comentado que nós no Brasil vamos ter uma capacidade de produzir 30 milhões e 400 mil doses. 30 milhões e 400 mil doses, o que é insuficiente para toda a população. Então, provavelmente, eles vão... Hoje estou mais cansada e menos bonita. Dormi depois das 22. Ana escreveu. Eu falo que antes das 22 é o sono da beleza, né? Pois é. Então, veja só. Esse aspecto da capacidade de produção de vacinas no Brasil é uma coisa importante para a gente poder entender. Eu acredito que se realmente nós tivermos essa capacidade de produção de vacinas de 30 milhões de doses no primeiro lote, eles devem fazer uma seleção de pessoas as quais serão vacinadas. Eu acredito que provavelmente as pessoas de grupo de risco, mas se for pegar as pessoas de grupo de risco considerando os obesos, nós vamos ter então, na Suíça diz que ontem teve 137 infectados. Lá eles já fizeram a flexibilização deles, né? E aí provavelmente eles vão começar a fazer pelo grupo de risco. Se for pegar os idosos, já deu, né, 60% da população. Não, os obesos, desculpa. Aí se for pegar mais os idosos, então, junto com os obesos, aí nós já vamos para o quê? 70%, 80% da população. Então, não sei se vai ser dessa forma. Eu acho que eles devem começar por profissionais da saúde, né? Devem fazer talvez idosos, crianças e professores, alguma coisa desse tipo. Pelo menos eu faria desse jeito, né? Obrigaram todos a usar as máscaras ontem na Suíça. Aqui no Brasil eles obrigam, mas o povo não usa. Agora eles vão começar a multar. Agora veja, tem muita gente que vai usar o auxílio que o governo deu de R$ 600 para pagar multa, né? Porque fica andando com máscara no queixo, máscara ou usa direito ou não usa, na verdade. Eu pelo menos penso assim. Então precisamos fazer a coisa direito. Bom, vamos ver se hoje eu consigo falar aqui com a Sirene. Não deu certo, vamos ver se hoje dá certo. A Emília disse que está fazendo a profilaxia com ivermectina. Ivermectina é um vermífugo contra parasitas, não é um antiviral, assim.
E a gente usava muito quando fazia zootecnia, né, para aplicar no gado. Vamos ver se hoje a gente consegue falar com a Alcirene. Se não der, nós chamamos outra pessoa, mas já não é o primeiro dia que nós tentamos. Vamos ver se vai dar certo. Só aparece conectando. A Alcirene recusou. Não deu. E eu não chamei de vaca não, Emília. Só disse que a gente usava ele em vaca. Mas já estão chamando o povo de vaca, estão falando que eles estão fazendo confinamento. Confinamento eu fazia com gado para engorda, né? Não gosto dessa palavra confinamento. Acho que a palavra isolamento é boa, mas confinamento não. Confinamento é coisa que é usada para boi, para gado, em processo de engorda. Bom, não consegui falar com a Alcirene. Alzira. Puxa vida, de novo tentamos e não deu certo. Será que ela já voltou aqui para ver se eu consigo chamá-la? É, nós estamos até tentando falar com a... Chama de novo, ela pediu. Vamos ver aqui, a Alzira. Vamos ver se vai dar certo. A Emília disse que pedia para os pais dos alunos usarem vermectina para poder combater piolho. Ele serve para esses bichos mesmo, hein? Alzira, vamos ver se dá certo. De novo deu problema. Por que será? Bom, tentei 2 vezes hoje já. Infelizmente até agora não deu. Vamos tentar uma outra pessoa aqui, ver se dá certo. Tá baixo o som? Tem que falar mais alto aqui então. Opa, agora deu certo. Seu nome, por gentileza? Bom dia, Bom dia. tá com a câmera virada. Meu nome é Sara. Sara, legal. Sara. Olha eu virando a câmera também aqui, ó. Sem querer também aqui, ó. Sara com H? Isso. Eu acho que eu peguei ali alguma coisa com H. Não deu tempo de ler. Bom dia, então, Sara. Vamos lá. Em que eu posso lhe ajudar? Então, é, os últimos exames que eu fiz, eles são de fevereiro, tá? Ok. E eu achei que estivesse tudo normal, mas numa palestra sua ou numa live, não lembro, eu vi Uhum. que eu acho que meu colesterol está alto. Certo. Colesterol total está em 178. Ainda está normal o colesterol total. O ideal, para mim, Isso, é abaixo de 150. 150. Por quê? Isso. Porque foi feita uma adequação, Sara. Eles consideravam o colesterol ideal, total, como 150. E aí, então, da noite para o dia, o pessoal foi e jogou para 200, né? O colesterol. Sim, Então, todo mundo que estava com colesterol acima de 150 e abaixo de 200, que estava com colesterol alto, né, dormiu com colesterol alto, acordou com colesterol normal. Então, a ciência faz uma cura meio milagrosa, assim. E sim. o que a gente entende é que nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos aproximadamente 50% dos casos de pessoas que tiveram um infarto com seu colesterol entre 150 e 200. Esse é um Uhum. aspecto que a gente deve analisar. E a gente acaba encontrando um colesterol abaixo de 150 ou no limite de 150 para quem tem um padrão de alimentação muito rígido, né? Uma alimentação muito rígida. E aí, nesse aspecto, a gente encontra geralmente vegetarianos, né, com 150. Uhum. Mas imagina se, de repente, Sim. você começa a dizer que 150 é o ideal e somente quem é vegetariano
ou tem uma alimentação mais próxima possível, né, da vegetariana, consegue esse nível de colesterol. O que vai acontecer é que nós vamos ter um problemão com relação ao PIB brasileiro, Produto Interno Bruto, porque no Brasil nós sabemos que boa parte do nosso Produto Interno Bruto ele vem da agropecuária, né? Então, não vamos falar, né, sobre esse aspecto, então. Eles vão pular, vão determinar um novo valor. Mas e as frações, como é que está? Calma aí, deixa eu só achar aqui. Na verdade, eu tenho aqui colesterol total e HDL. Só HDL. Quanto está o HDL? Isso, 71. 71. Então, veja, nesse aspecto aqui você está muito bem, porque o HDL, ele é um tipo, né, de transportador de colesterol, né? É o High Density Lipoprotein. E aí, nesse caso, ele está falando que é uma molécula, né, que é pequena e circula rápido na corrente sanguínea. Então, esse tipo de transportador de colesterol, é interessante que ele esteja acima de 60 em mulheres, para que traga um grau de proteção. E, nesse caso, você tem esse grau de proteção. Então, a gente já começa também a se preocupar menos quando está com colesterol de 178 e o HDL está em 71. Por quê? Tá. Nós temos duas frações ainda, que é o LDL e o VLDL. Se a gente fizer... Mas se a gente, por exemplo, só fizer a conta aqui, ó, vamos lá, Sara, ó, 178 menos 71, né, te sobrou aqui praticamente o valor que você poderia ter de LDL de risco, que seria 107 no caso. Se você ainda tem duas frações, provavelmente você não tem só 7 de VLDL, geralmente é mais. Então, o seu colesterol LDL, estamos fazendo uma suposição que esteja abaixo de 100. Então, o LDL, quando está acima de 100, gera risco cardíaco. E o HDL, quando está abaixo de 60 para mulheres, também gera um risco cardíaco, porque não traz a proteção que a gente precisa, né? Então, nesse aspecto aqui, eu não estou vendo problemas por causa do seu HDL e provavelmente seu LDL esteja abaixo de 100. Então, é uma boa notícia, não é uma notícia ruim. Ok. Uma outra questão, assim, eu sempre tenho um pouquinho de anemia, não é muito, mas nunca aparece um percentual um pouco maior. Tipo, hemoglobina nunca chega a 12 e hematócrito, né, que deve ser 36, nunca chega a 36 também. Eu já fiz suplementação de ferro, né, sulfato ferroso, acho que é. Isso. Eu não consigo alterar isso. Tá. Mas você tomou só sulfato ferroso, você não fez uso de ácido fólico? Não. Tá. Quando a gente pensa em anemias, nós temos algumas causas prováveis, né? Quais são as prováveis causas de anemia, então? Deficiência de ferro, essa é uma delas. Quando o nosso estoque de ferro está baixo, geralmente a gente apresenta o tipo de anemia chamado de ferropriva, né? Além disso, nós temos também o ácido fólico como sendo um papel muito importante, né, para o desenvolvimento de anemia, que é a vitamina B9, presente basicamente ali nos vegetais verdes escuros, né, o ácido fólico. E também deficiência de B12 pode levar ao aparecimento também de anemia. Outro aspecto também são as anemias correlacionadas à parte genética, que é a talassemia e a anemia falciforme. Talassemia, anemia dos brancos, anemia falciforme, anemia dos negros, né? E aí, nesse caso, nós vamos ter que criar uma modalidade nova, porque você está no meio do caminho, né? Não é nem branquinha e nem é negra nesse aspecto. Mas a gente tem essas como prováveis causas, né? Está falando que a Renata já fez outras perguntas aqui, alguém me falou. Deixa eu ver aqui o que ela falou, tá? Eu vou dar uma olhada. E nesse aspecto, então, provavelmente não seja uma anemia genética a sua. Então, talvez tenha uma relação direta com esses três, né, nutrientes aí que nós falamos: ferro, ácido fólico e vitamina B12. Quando a gente, por exemplo, tem um estoque de ferro normal, até está normal o estoque, mas a gente não tem o cobre ele é um fator ligante do ferro, então ele é muito importante também. Quando você faz os exames, deu normal ferro, deu normal ácido fólico, deu normal vitamina B12 e ainda está com anemia, aí geralmente se pede um exame chamado ceruloplasmina, com a letra C. Então, ceruloplasmina é para você descobrir justamente essa questão do cobre como sendo um fator ligante importante do ferro para que a gente resolva problemas de anemia, ok? Então tem que observar esse detalhe. Diz que a Renata fez uma pergunta, deixa eu ver qual que é aqui, Sara, e a gente já emenda aqui, ó.
Tenho muita dificuldade em diminuir o colesterol. Tenho muita dificuldade em diminuir o colesterol total do meu filho de 10 anos. Então, Renato, você tem que observar vários detalhes. Tem que ver se não é um colesterol total endógeno. O que quer dizer endógeno? O seu próprio corpo produz, né? Então, no caso, pode ser que ele tenha alguma disfunção genética, aonde faz com que ele produza um nível de colesterol mais elevado. Além disso, a gente tem que observar também as frações. Se, por exemplo, você tiver com LDL elevado, o LDL ele é porque você está consumindo muita gordura saturada. Então, no caso, tem que observar o que ele está comendo, porque essa gordura saturada serve de matéria-prima para a produção de colesterol. Outro aspecto é observar também a questão do sono, porque o sono é muito importante para a regularização dessas questões do colesterol, principalmente porque o primeiro tempo de sono controla a parte emocional e o cortisol elevado mexe muito com a produção de LDL e observar aspectos emocionais dele. Infelizmente, hoje, a gente está vendo que tem muitas crianças com problemas emocionais já. Então, tem que observar esses aspectos, viu, Renata? É isso aí. Vamos lá, Sara. Então, veja. Nós já vimos que o seu colesterol... Sim, estava em 322. 322 é um nível bom para B12. Eu considero o ideal nós mantermos acima de 400, né? Mas não estava num ritmo aí Sim, onde a gente se preocupa, né? isso. Aí a vitamina D, na verdade, eu tinha feito o exame anteriormente, estava em 11. Eita! É, aí, na verdade, eu suplementei, né? Uhum. E aí eu Como que fiz de foi essa novo. suplementação? Deixa eu saber como é que foi essa suplementação, Sara. Aí eu tomei alguma coisa que a médica solicitou, mas eu não lembro o nome. Não, nem a dosagem. Não lembro. Deixa eu explicar um pouquinho sobre essas questões de vitamina D. Isso aqui é muito importante que você trouxe para a gente, Sara. Quando a gente olha para o exame de vitamina D, eu falei B12, eu acho. Quando a gente fala com relação à vitamina D, tem alguns aspectos muito importantes aqui que a gente precisa observar, que é o seguinte, veja só. O primeiro aspecto, a leitura do exame se faz da seguinte forma, isso daí pensando no que o laboratório nos traz de informação. Se a nossa vitamina D estiver acima de 30, eles vão considerar isso como suficiência, ou seja, está normal, não tem problema nenhum. De 20 a Seria 30, isso aqui no meu quanto? 20. Agora você está em 20. Não, não, eu digo aqui no meu valores de referência até 60 anos de idade superior a 20. Pois é, eu acho isso horroroso. Eles estão fazendo algumas adequações, igual eles fizeram com a questão do colesterol, que um monte de gente ficou curado da noite para o dia. Tem um monte de Sim, gente que dormiu com a vitamina D baixa e acordou com ela normal. Então, isso também já é um problema que eles estão fazendo. Eles estão dizendo que a gente tem que jogar para baixo esse valor, mas isso porque uma faixa etária enorme da população está com o nível de vitamina D abaixo. No Brasil, sim, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 7 de cada 10 brasileiros têm um nível menor do que 30. Então, para que a gente, entre aspas, cure as pessoas e deixe elas no nível de normalidade de vitamina D, estão fazendo justamente isso. Agora, veja, se a gente está falando de um grupo de idoso, e nós estamos falando que o idoso, então, acima de 20 está normal, o idoso é o maior grupo de risco para o desenvolvimento do câncer. Nós sabemos que os processos de produção de GH dele já é menor, ou seja, esse hormônio importante para que a gente renove as células, ele já é diminuído no idoso, porque a taxa de renovação celular, ou seja, o turnover já é menor, né? E também os processos de morte programada da célula, que é a apoptose celular, também já está prejudicado no idoso. Então, ele tem um maior risco para o desenvolvimento do câncer do que uma pessoa considerada um adulto jovem. O idoso é um grupo de risco para o câncer. E o que a gente observa? Que nos idosos, então, nós já temos uma dificuldade de fazer, né, a captação dos raios UVBs porque a pele começa a enrugar. Então, a tendência é que os idosos tenham um nível de vitamina D mais baixo. Só que essa tendência de ter um nível de vitamina D mais baixo não diz que esse nível é normal, né? Isso uhum, não faz uma referência à normalidade. E aí é um problema. Por quê? Porque se eu tenho a vitamina D baixa e eu sei que ela é o maior fator de proteção que eu tenho contra o câncer, e o idoso é justamente o grupo de maior risco para o desenvolvimento do câncer, o que eu deveria fazer? Aumentar o nível da vitamina D e não começar a considerar normal um nível entre 20 a 30.
Eu acho extremamente inadequado isso que a ciência tem feito com relação a esses níveis de vitamina D. O fator de proteção tem que se manter elevado, nunca baixo. É um problema, né? Sim, aí no caso seria em torno de quanto? O ideal é que a gente esteja acima de 30. Acima de 30 já seria ideal. Claro que para a gente, de repente, ficar longe de uma faixa etária de risco, acima de 40, melhor ainda. Então, tem a maneira que o laboratório interpreta. Acima de 30, normal, de 20 a 30, insuficiência, abaixo de 20, deficiência. Mas tem a maneira como eu interpreto. A minha maneira de interpretar é a seguinte: acima de 40, ideal. De 30 a 40, suficiente. De 20 a 30, insuficiente. De 10 a 20, deficiente. Abaixo de 10, risco iminente de morte. Então, a coisa está feia. E você estava no 11. Tá. E quando a gente começa a observar a forma como se faz a correção também, eles usam doses muito discretas. Então, não se coloca uma dose elevada por um determinado período para que você suba rápido. Eu já penso no seguinte: se eu tenho a vitamina D como sendo algo extremamente importante para o meu organismo, e vamos aqui pensar um pouquinho para que presta essa vitamina D, né? Que não é uma vitamina, na verdade é um hormônio, chamado de colecalciferol, calcitriol e assim por diante. Então, veja, esse aspecto para que a gente vai destacar é importante. Vitamina D serve para quê no nosso organismo? Bom, primeiro, todo mundo conhece essa função que é a absorção do cálcio intestinal. Quando eu faço uso de fontes de cálcio, mas tem um nível de vitamina D que está abaixo do recomendado, eu tenho uma menor, eu tenho uma menor captação de cálcio no intestino, ou seja, a minha dificuldade de absorção ela se torna maior. Se eu não faço a absorção, eu também não vou conseguir fazer as correções que eu preciso, tanto de massa óssea quanto colocar o cálcio dentro do músculo, porque ele serve para a contração muscular. Então, eu começo a perceber que algumas pessoas começam a ter um risco maior de câimbras, e aí eles falam assim: preciso comer banana porque está faltando potássio. Nem sempre, nem sempre. Como 7 de cada 10 brasileiros está com nível de vitamina D mais baixo do que o recomendado, muitas pessoas que sofrem de câimbra não tem nada a ver com potássio. Tem a ver com falta de vitamina D e a dificuldade de colocar o cálcio dentro do músculo, aonde nós temos uma organela chamada de retículo sarcoplasmático que faz essa reserva de cálcio ali dentro, importante para a contração de actina e miosina, que são duas proteínas que promovem a contração da musculatura. Então, veja, a vitamina D é importante não só para a absorção, mas também para o transporte do cálcio para as regiões corretas. E para que esse cálcio chegue até o osso, em volta do osso não tem um músculo? Tem um músculo. Então, antes de eu conseguir colocar o cálcio dentro do osso, eu tenho que colocar o cálcio onde? Dentro do músculo. E se eu tenho falta de vitamina D, o cálcio não entra na musculatura. E depois disso, não consegue atingir o osso. Então, deficiência de vitamina D começa a expor as pessoas também a desenvolver osteopenia e, claro, com a progressão da doença, a osteoporose. Vitamina D ainda serve, né, para outras funções muito importantes. Como eu já disse, é o maior fator anticancerígeno que a gente tem. E no passado, a gente percebe que não havia deficiência de vitamina D, porque o povo trabalhava na roça, tomava sol, e aí não tinha problema. Hoje, né, a gente morre de medo do sol, principalmente depois da década de 90, de 1990, quando surgiu, né, uma propaganda falando que se você fosse deixar, por exemplo, uma informação para um legado assim para as gerações futuras, você diria assim: use filtro solar, né? Então começou lá, o sunscreen. E foi até traduzida e narrada pelo Pedro Bial no Brasil, essa propaganda que foi até discurso de muitos alunos no processo deles de formatura, né? Então é interessante a gente observar que o filtro solar ele veio com uma proposta de trazer uma proteção. Porém, não havia tantos problemas de câncer de pele no passado como tem hoje, mesmo a gente fazendo uso de filtro solar. Obviamente, que a destruição da camada de ozônio, causada pelo próprio homem, é um grande problema para nós, porque hoje a incidência dos raios UVB são maiores e, nesse caso, a gente tem uma propensão ao desenvolvimento do câncer de pele maior do que no passado por causa dessa incidência maior. Mas isso não quer dizer que o sol seja inimigo. Só quer dizer que precisamos tomar sol no tempo correto e depois nos proteger, né? E por causa disso nós começamos a ter uma deficiência terrível de vitamina D na população, com o uso de filtro solar, o povo morrendo de medo do sol, câncer de pele e tal.
Só que agora eu vou destacar uma pesquisa que foi feita no Canadá, só para você ter uma noção, Sara, e todo mundo que está assistindo, de como que é equivocado esse pensamento com relação à vitamina D, tá? Então, olha só, quando a gente observa a questão da incidência de câncer de pele no Canadá e na Costa Rica, isso é uma pesquisa que foi realizada por um pesquisador canadense. Ele encontrou o seguinte: no Canadá e na Costa Rica, avaliando a questão da incidência do sol e câncer de pele, ele encontrou 3 casos a mais de câncer de pele na Costa Rica, em 100 mil habitantes, do que no Canadá. Então veja que não é um valor expressivo. 3 casos a mais de câncer de pele em 100 mil habitantes, num lugar que tem uma abundância de sol e no outro que tem uma restrição terrível de sol. Porém, o que chamou a atenção dessa pesquisa é que lá na Costa Rica, em virtude dessa abundância de sol, eles tinham 30% menos câncer de órgãos moles, como câncer de fígado, de pâncreas, pulmão, ovário, próstata e mama. Ou seja, o risco do câncer de pele era muito pequeno, a mais. Porém, os benefícios da luz solar era muito maior. Então, realmente, ele concluiu que a gente não deveria se preocupar tanto com o sol e os raios UVBs, como se dizem. Além Sim. disso, vitamina D ela é importante para a questão da fertilidade, né? Tanto masculina quanto feminina, mas principalmente a fertilidade feminina. E a gente percebe que hoje, né, as mulheres estão tendo muito mais dificuldade para engravidar do que no passado. E as clínicas para fertilização in vitro têm aumentado. Mas isso tem uma relação direta com deficiência de vitamina D. As melhores clínicas para fertilização in vitro no mundo, elas ficam lá na Europa, principalmente na Inglaterra e na República Tcheca, porque são regiões onde a gente tem uma restrição de sol. Aqui no Brasil não era para ter nenhuma, se a gente fosse pensar dessa forma, né? Mas tem um monte também. E a vitamina D desenvolve outras funções, principalmente modulação humoral. Na nossa parte emocional, ela é muito importante e bom funcionamento cerebral. E quando a Eu gente... tive, na verdade, Uhum. e não tenho filhos, não pude ter. Pode ser que tenha relação, né? Não Com essa sei. vitamina D de 11, pode ser sim. Você sabe que a gente tem uma amiga, né, que teve um aborto espontâneo no primeiro trimestre e depois ela descobriu que estava com a vitamina D baixa. E falta de vitamina D é um problema, tanto para engravidar quanto para manter a gestação. E a gente acredita, né, e acredita que o aborto espontâneo dela no primeiro trimestre tem uma relação com a deficiência de vitamina D. Então a coisa é séria. Mas se tratam de uma maneira muito leviana também quando começam a fazer essas mudanças. A gente não tem que simplesmente ficar fazendo adequação, tem que entender o papel da vitamina D e a dificuldade que o idoso já tem de fazer a captação do raio UVB. Isso faz com que realmente ele tenha um nível de vitamina D mais baixo, mas não quer dizer que seja normal, quer dizer que ele precisa suplementar, né? Então é Sim. importante a gente observar. Seria uma suplementação de que forma? Eu entendo que a gente precisa pegar sol todos os dias, Sim, vale a mas pena. fazer isso todos os dias. Não Também tem entendo. esse período do sol ali do meio-dia, né? Que é o período que a gente está trabalhando. Vem para casa, almoça, volto. Eu pego o quê? 10 minutos de sol, porque eu trabalho a 5 minutos da minha casa. Eu sou professora. E então eu vou a pé e volto a pé, mas é muito perto da minha casa, isso nem dá 5 minutos. É, como professora, você tem que ter um nível de vitamina D normal, porque o nível de estresse já é bem elevado. E assim, eu moro no Rio Grande do Sul. Tá Eu muito acho frio aí hoje? tá muito frio. É, Eu acho que imagina. desde domingo não tem sol aqui. É, pois é. E ainda não tem sol e resolve vir uns ventos meio doidos, né? Sim, muito, muito. Então, o inverno aqui não é sol tão fácil, né? Tem dias bem ensolarados, mas não são todos os dias. Pois é. Então, tem que fazer suplementação mesmo, não tem outra forma. Não, não vai ter, porque você vai ter quedas nesse período. Então, assim, eu vou destacar algumas coisas legais de vitamina D aqui, Sara, para a gente poder entender algumas questões. Veja só, o primeiro aspecto que a gente tem que analisar é o seguinte: como fazer essa correção que você perguntou? Tudo vai depender do nível do exame. Quando eu pego, por exemplo, um paciente, e aí eu tenho um nível de vitamina D que está muito baixo, ali abaixo de 10,
qual é o padrão, né, para fazer essa correção? Eu não posso fazer uma correção via oral. Eu vou demorar muito tempo para conseguir estabilizar essa vitamina D. E esse paciente já estava num grupo de risco há muito tempo também, porque a vitamina D estava abaixo de 10. Então, os riscos são muito grandes. O que a gente precisa fazer, então? Quando está abaixo de 10, a gente corrige com uma injeção. A gente dá uma injeção de 50 mil UI, para que dessa forma a gente consiga fazer uma correção rápida. Então, eu tenho que levar rapidamente, eu não tenho tempo para ficar, né, fazendo essa correção via oral. No seu caso, como estava de 10 a 20, você já estava quase entrando nessa necessidade da injeção. Mas de 10 a Sim. 20, eu corrijo da seguinte forma. Eu trabalho com doses de 15 mil UI diária por 3 meses. E depois peço para o paciente repetir o exame para que a gente faça uma nova avaliação, veja quanto nós conseguimos melhorar nesse processo da suplementação e aí determinamos qual vai ser o próximo passo. Mas de 10 a 20, eu trabalharia com 15 mil UI diária. 15 mil UI diária. Tem gente que fala assim, ah, mas é muito alto. A questão não é ser muito alto, a questão é corrigir rápido. Sim. A questão é corrigir rápido. Então, a gente precisa fazer uma correção. Que eu não lembro a dosagem, né? Uhum. E aí, o último exame que eu fiz estava em 21,4. Veja, você conseguiu melhorar 10 pontos, então, no teu exame. Provavelmente, Depois eu não fiz mais. Eu imagino que deve ter reduzido já de novo. agora é inverno ainda, né? Imagino mesmo. Que lugar do Rio Grande do Sul você mora, Sara? Eu moro em Sapiranga. Essa cidade fica a 20 e poucos quilômetros do Iaques, de Uhum. Taquara. Eu acho que eu já passei por ela ali. Uhum. É, normalmente sim, depende. Se for de Porto Alegre para lá, perto de Novo Hamburgo. Sim, já passei. Né? Porque Fica bem próximo. sempre que eu vou dar aula aí, ou fazer alguma palestra, eu desço em Porto Alegre e eu passo ali por Novo Hamburgo. Sim, então já passou por aqui, É, é. tem dois caminhos, né, para ir, na verdade, né? Você Isso. pode ir Aqui, pela Freeway ou pode ir pelo outro caminho, né? se o senhor vai de Porto Alegre em direção ao Iaques, por exemplo, passa Novo Hamburgo, depois Campo Bom e Sapiranga. É, já passei, então. É, já fiz palestra em Novo Hamburgo e também aí no IACS, bastante. Bom, e É, aí, nesse aspecto, a gente precisa entender que se você está no nível de 10 a 20, vamos tomar aí 15 mil I diária. Lembrando um detalhe importante, que vitamina D, ela não é uma vitamina, e sim um hormônio. E aí, o que nós sim. devemos entender? Que a base dela também é gordura. Ela foi chamada de vitamina lipossolúvel durante muito tempo. Hoje eles reconhecem que é um hormônio. Mas quando elas diziam, né, que vitamina D era uma vitamina lipossolúvel, o que isso estava querendo dizer para nós? Meu Deus, peraí. O meu estava em 3,5. Você viu isso aí? Meu, como é que você está viva, mulher? Essa daí que estava com 3,5. Incrível, meu Deus. A coisa fica feia mesmo. Você percebe que hoje nós estamos muito displicentes, né, como profissionais da área de saúde, de não solicitar exames e deixando pacientes chegarem nesses níveis, né, de carência de vitamina D. Coisa absurda. Então, como ela era considerada uma vitamina lipossolúvel, a gente sabe que isso mostra que a absorção dela acontece junto com gordura. Então, é importante que quando for fazer o uso via oral do suplemento de vitamina D, seja numa refeição que contenha gordura para que haja absorção. Senão, a gente não consegue fazer a absorção. E ela disse que fez a suplementação com 5 mil e pergunta se deve estar baixa. Com certeza está baixa, não nesse nível horroroso, né? Mas baixo com certeza. E aí, então, nós precisamos fazer uso de 15 mil UI, quando estamos de 10 a 20. Vamos fazer esse uso por 3 meses, junto com uma refeição sempre que contenha gordura para absorção. Quando chega de 20 a 30, que é onde você se encontrou no último exame que você fez, eu trabalharia com 7 mil UI diária por 3 meses também. E faria a repetição do exame depois. Quando estamos ali com um nível de 30 a 40, que já é um nível de suficiência, geralmente eu prescrevo uma dose de 2 mil diária para manutenção. Então veja, agora nem estou pensando em correção, estou pensando em oferecer uma dose para tentar garantir pelo menos as 400 UI que eu preciso diariamente de vitamina D. Então isso é bem importante para a gente entender. Alguém está perguntando se eu coloquei lá dentro dos grupos os pedidos ainda. Não coloquei, não consegui colocar, mas eu vou colocar, prometo. E aí a gente tem que observar que acima de 40 não há necessidade de fazer a correção.
tá? Então, esse é um aspecto bem importante, Sara. A gente ter essa noção de que quando eu penso em correção, eu não vou trabalhar com doses baixas, próximas da dose que eu preciso para manutenção diária, que é de 400 UI. Além do que, a gente tem que lembrar que a absorção não é de 100%. Nós não temos uma taxa absortiva de 100%. Se a pessoa fala assim, ah, não, mas a minha absorção é boa, então você não pode nem fazer cocô, porque você vai absorver tudo que você come. Se você tem formação de bolo fecal, é porque você não faz absorção de tudo. E, obviamente, a gente tem perdas nas fezes, né? Então, esse aspecto é importante a gente lembrar também. Agora, um detalhe importante, Sara, que eu queria destacar de vitamina D é o seguinte. Eu sugiro que 2 vezes ao ano a pessoa faça o exame de vitamina D justamente por causa dessas carências horrorosas que nós temos tido no Brasil. E quais seriam as datas interessantes para que a gente fizesse, né, a correção, o exame para possível correção dessa vitamina ou desse hormônio? 15 de abril a 15 de maio é um período que a gente considera bem interessante fazer. Por quê? Porque 15 de abril a 15 de maio nós estamos num período de transição entre verão e inverno. Se, por exemplo, eu faço o exame nessa data e descubro que a minha vitamina D está baixa, eu estou saindo do verão, do período que tinha sol, e ela já está baixa. O que nós vamos ter que fazer então? Corrigir logo, porque eu sei que vai Sim. piorar, vou entrar no inverno. Então, nesse momento, já seria interessante fazer a correção, tá? Além do que, nós temos um tipo de depressão chamado de depressão sazonal. Sazonal quer dizer que, quando fala de sazonalidade, está falando que é por um período do ano, uma época específica do ano, não é o ano inteiro. Tá? Como nós temos cultura que são culturas sazonais, ou seja, planta e depois você colhe, não fica plantado e só colhendo. Então, são culturas sazonais, ou seja, por um período. Quando a gente pensa nessa depressão sazonal, as pesquisas mostram que justamente nessa data, entre esse período de 15 de abril e 15 de maio, elas são muito mais propensas a aparecer por conta das mudanças climáticas e a distância que o Sol vai ficando do hemisfério sul. Então, como nós vamos tendo dias mais curtos, isso faz com que a gente fique mais tempo exposto à parte escura, ou seja, o dia vai ficando mais curto, a noite vai ficando mais longa. E a melatonina, que é o hormônio do sono, ela começa a se acumular depois do pôr do sol. E a gente sabe que nesse período, principalmente nas regiões do sul, né, São Paulo, que é sudoeste, já entra também, Paraná, Santa Catarina e mais Rio Grande do Sul, o pôr do sol vai ficando cada vez mais cedo nesse período, né? Então, às vezes, a gente já está tendo um pôr do sol ali por volta de 5h47, né, 5h30 e pouquinho. Pode repetir que eu falei junto. 5h30, 5h29, 5h28 está sendo agora. Pois é. Ali, quando a gente está nessa fase de transição em abril, né, período de abril, maio, você já vai tendo ele um pouquinho menos das 6 horas. Agora já está 5h30, mais ou menos. O que acontece? Acontece que nós vamos começar a ser expostos à melatonina, que é o hormônio do sono, mais cedo, mais cedo. Só que a melatonina vai nos fazer dormir lá pelas tantas, né? Que deveria ser 21h30, mas é lá pelas tantas porque tem gente que vai até mais tarde. Sim. O problema é que essa melatonina, agindo no nosso sangue a partir das 5h30, 5h40, 6 horas, ela gera um estado de melancolia. Então, a melatonina, quanto mais cedo ela começa a agir na nossa corrente sanguínea, ela pode gerar esse estado melancólico, deixar a gente mais down, fazer com que algumas pessoas, até nesse período, entre 15 de abril e 15 de maio, ele comece a chegar em casa com tanta sonolência que às vezes ele tem que tirar um cochilinho para depois voltar a fazer as atividades normais até a hora de dormir, né? O povo chega realmente torcendo para o mundo acabar em barranco, para morrer encostado ali. Coisa feia. Isso é um tipo de depressão chamado de depressão sazonal. Ela acontece muito nesse período, mas ela já tem uma relação com os dias mais curtos e também com as quedas de vitamina D, com as quedas de vitamina D. Então a gente precisa observar, e isso é muito importante para nós. Então essa seria a primeira data do ano para a gente poder fazer. A segunda data, a gente pensa ali no período de 15 de setembro, né, até 15 de outubro, quando a gente está saindo do período do inverno, mas ainda está longe do verão, né? Então, também é uma data interessante para poder fazer o exame, porque se você saiu muito mal do inverno, você não vai ficar esperando chegar o verão para corrigir. Você já corrige logo, né? Ou como alguns dizem, corrige, né? O pai de um amigo meu falava corrige. Então, aí você vai fazer a correção logo.
E vai entrar no verão para tentar fazer a manutenção até próximo 15 de abril, 15 de maio para repetir. Então veja que vitamina D é muito importante a gente ficar fazendo esse monitoramento. Ela tem muitas funções no nosso organismo e eu não posso ficar dando bobeira, né? Não posso ficar dando bobeira. No caso de comprar suplementação, o valor dos que a gente compra em farmácia e do que a gente compra em uma casa natural é completamente diferente. Qual que a gente precisa fazer? O melhor, Sara, é mandar manipular, porque senão é facada mesmo. Os Tá. produtos comerciais, e aí eu vou citar o nome dos mais comuns, né, para que depois também as empresas quiserem processar, processem todas, e não só uma. Mas a Dera, a Derogil e Depura, eles são caros quando a gente compara com o valor do manipulado. O valor do manipulado sai muito mais em conta. Mas é óbvio que você também tem farmácia de manipulação e farmácia de manipulação. Não pode ser qualquer uma também. Aqueles que a gente compra em casas naturais, eles são sempre bem mais baratos. São. É diferente? Pode Tá bom. ser, Sim. pode ser, né? É óbvio que por exemplo, vitamina D, quando eu tenho a oportunidade de ir aos Estados Unidos, eu trago de lá. Eu trago de lá porque o preço é barato e funciona. Por que que você sabe que funciona? Porque eu já estou usando faz um tempo ela e eu tenho visto os resultados aqui em casa, né? Então, os produtos, os suplementos, né, brasileiro tem até um grau de exigência maior do que o americano. Porém, a gente tem umas empresinhas meio picareta no Brasil, né? Então, se for comprar, compre de marcas já conceituadas, né? Quem está, por exemplo, começando deve ficar com uma raiva de mim quando eu digo isso, mas eu não sei o grau de confiabilidade de uma empresa que está entrando no mercado agora. Mas empresas que já estão conceituadas, que eu consigo perceber que nunca tiveram processo, não tiveram problema com o Inmetro, Anvisa, esse tipo de coisa, são empresas que a gente pode confiar. Porém, eu acho que mandar manipular é uma opção interessante também, porque a manipulação, o preço geralmente cai bastante, né? Você consegue um valor, né, muito interessante para manipulados de vitamina D. Sim. Uma outra questão, não sei se terminou essa parte. Pode ser. Então, eu Se a comentei que gente eu for tinha. falar de vitamina D, veja só, tem um, tem um pesquisador americano chamado Michael Holick. Ele tem mais de 300 artigos publicados na área de vitamina D. Tem 11 livros escritos. Então, se a gente for falar de vitamina D, a gente pode falar sobre vitamina D até o final do ano, quase. Não, só uma dúvida referente à endometriose. Na verdade, eu tive endometriose. Em Uhum. 2013 eu descobri. Eu acho que eu já tive há muito tempo antes disso, né? Mas como o diagnóstico é meio difícil, Sim. eu fiz Geralmente a vídeo, é só com a vídeo que consegue fazer diagnóstico. eu fiz a vídeo em 2013, na verdade. E estava em nível 4. E aí fiz a vídeo, fiz todo um tratamento posterior, né? Mas não engravidei. E eu não, hoje em dia eu não faço nenhum tratamento. Na verdade, eu parei com todos os tratamentos, eu não tomo anticoncepcional contínuo, eu não uso DIU, Uhum. porque eu preferi correr o risco e não ficar utilizando isso por muito tempo, né? Porque era o Dilmirena, que também tem a questão dos hormônios e tal. E, na verdade, assim, não percebo que ela retornou, não tenho mais os sintomas que eu tinha. Fluxo Mas eu sanguíneo normal, menos dor e assim por diante. sim, eu tinha dores horríveis, eu tinha muita dor. Eu tinha que ir para o plantão muitas vezes, fazer injeção e tal. Era Tô rindo aqui porque é uma amiga minha lá dos Estados Unidos, né? O marido dela teve recentemente aqui em casa, o Daniel, esposo da Sol, e aí ele trouxe vitamina D. Só que eles foram trazer e trouxeram só para outra pessoa da minha equipe. Esqueceram de trazer mais, vai tomar bronca. Mas ele vem logo, logo ele vem e ele vai trazer para mim. sim. Então, assim, eu ouvi em algum momento uma fala sua de que o glúten, a gente deveria não utilizar o glúten, né? Eu não tenho Não, não, mais, não é que não deveria utilizar. Deixa eu de repente me esclarecer se ficou no essa. caso da Ah, endometriose. sim, ok. Bom, agora você já me No caso ajudou. da endometriose. Isso. Diminuir, na verdade, né? Eu não eliminei o glúten, eu Certo. diminuí. É que o que a gente sabe, assim, Sara,
é que teve muitas mulheres, né, que têm endometriose e ao retirar o glúten conseguiram melhorar a ponto de engravidar. Então, não são Uhum. todas que são beneficiadas. Porém, a gente já percebeu que realmente algumas mulheres que têm endometriose, com a retirada do glúten, aumenta a fertilidade e aumenta a chance, então, da gravidez. Sim. E daí, no caso, a aveia contém glúten. Contém, mas uma quantidade bem menor quando comparado ao trigo, que é a nossa principal fonte de glúten. E o problema é que o trigo não é só rico em glúten, o problema é que o povo come trigo quase que o dia inteiro, né? Se a gente for Sim. observar, café da manhã das pessoas tem glúten porque comem pão. Depois no almoço, é geralmente massa, né? E na janta volta de novo ou para o pão ou vai para a massa de novo. Então é complicado porque a quantidade de glúten que as pessoas ingerem hoje é elevada justamente por causa de oferecerem várias refeições ao longo do dia. E isso Hum. considerando que ela só faça três, porque senão ela come um biscoitinho, e aí esse biscoitinho também é do trigo, depois ela come uma barrinha de cereal, que também tem trigo e tem aveia. Então veja que hoje tem gente que come glúten da hora que acorda à hora que dorme. Sim. Mas no caso não tem uma pesquisa sobre, né, a questão da endometriose, relação, não tem nada Não, específico. que eu que saiba de pesquisa, não. Nós temos, na verdade, são fatos, né, de pessoas que, ao retirarem, tiveram, né, uma maior fertilidade e conseguiram engravidar no processo da retirada do glúten. Sim, sim. Eu diminuí, na verdade, até por uma questão de saúde mesmo. Meu intestino às vezes é um pouco irritado, assim, tem algumas questões meio particulares, então eu retirei um pouco. Eu não diminuí, eu não tirei de todo, Não zerou, né? mas eu vida. Não sei se auxiliaria, porque eu não percebo que a endometriose voltou, eu não tenho sintomas. Talvez tenha até melhorado essa questão da sintomatologia, né? Mas ainda não foi suficiente para poder gerar um grau de fertilidade elevado para conseguir engravidar. Sim. Não, a questão da gravidez ali eu até descartei já. A gente nem tentou outros métodos, né, in vitro ou alguma coisa, a gente optou por não tentar. Mas a questão de saúde mesmo, né, de não Sim. ter todo aquele transtorno novamente e tal. Então, eu evitei o glúten, eu não tirei de todo, mas eu diminuí um pouco. Mas é, é bem isso, né, para não comer pão de manhã e de noite coisa normal, assim. Mas Só que sabe daí eu uma coisa interessante, Sara? Peraí que você já continua aí, ó. pensei, Você retirou o glúten, mas deixa eu só te fazer uma pergunta. Você avaliou também questões de ácido fólico? não. Não, porque assim, ó, é, Na verdade, quando eu tentei engravidar, posteriormente ali a vídeo, eu fiz um tratamento, logo na sequência da vídeo, o médico optou por eu fazer um tratamento ainda com anticoncepcional contínuo. não foi Antes, injeção. eu tomei o Alurene. Uhum. E aí, depois, para tentar engravidar, daí eu fiz uso do ácido fólico. Não Sim. lembro por quanto tempo. Mas eu nunca fiz um exame específico para isso, para saber como estava o nível ou não. E eu acho que hoje, né, você deveria avaliar algumas questões. Você poderia continuar com essa retirada parcial aí do glúten, avaliar a sua vitamina D, ver se normalizou, porque gera infertilidade, né? E avaliar o ácido fólico também. Porque vai que em algum momento aí, né, aconteça, né, de engravidar. Só que é interessante a gente observar esses detalhes, porque a gente sabe que isso realmente gera infertilidade. Tanto para mulheres que têm endometriose, o uso do glúten, quanto também para qualquer mulher, a deficiência de vitamina D e também, né, o ácido fólico. São questões muito importantes. Só que a gente tem que usar o ácido fólico, eu só vou dar uma recomendação, uma dosagem de 400 microgramas. Cuidado para não utilizar muito, por quê? Hoje já tem algumas pesquisas indicando que o uso do ácido fólico acima de 400, geralmente alguns ginecologistas têm recomendado, principalmente durante o período da gravidez, doses de até 2.000 miligramas, né? Microgramas, desculpa. Nós temos então dose muito alta, 5 vezes maior do que seria a dose limite. E isso parece que tem aumentado o risco de crianças nascerem com autismo. Então, o ácido fólico é muito importante, mas essa dosagem de 400 é o ideal.
Não precisa mais do que isso. Então, seria interessante fazer um exame, medir essa questão do ácido fólico, ainda mais que você tenha uma anemia. Mesmo que seja discreta, a gente precisa tentar investigar, porque assim, não é normal ter anemia, né? Apesar de que a anemia é a segunda carência mais comum no Brasil, mas não é normal. A primeira carência, né, no Brasil, em termos de desnutrição, é a hipovitaminose A. E depois você tem a anemia como sendo a segunda mais presente. Só que eu acho ainda até engraçado isso, né? Porque as pessoas vivem comendo pão, macarrão, e eles são feitos com farinha enriquecida com ferro e ácido fólico. Se tem uma coisa que não podia existir no Brasil, a anemia. Então. E a anemia, assim, é de muito tempo isso. Eu não consigo. A gente não consegue descobrir a causa, o porquê, e mesmo eu tento cuidar da alimentação, mas não. É porque se fosse nesse período que a endometriose estivesse mais agravada, você poderia ter uma perda considerável, né, de sangue através da descamação dos tecidos, né, do útero, e isso poderia ser uma causa. Porém, agora você disse que já não está tendo os mesmos sintomas. Então, não tendo os Não. mesmos sintomas, não era para você ainda apresentar um quadro de anemia se a causa fosse correlacionada a esse período, né, onde você tinha um fluxo sanguíneo aumentado em função da endometriose. Então, veja, alguma coisa tem nessa história, nessa área que a gente tem que descobrir. Não é o fluxo sanguíneo, porque como diminuiu agora e ainda continua com uma anemia que já vem de tempos, tem alguma outra coisa aí que está interferindo e a gente precisa descobrir o que está acontecendo, porque não é normal. Pois é, eu não sei. Eu primeiro relacionava a alimentação, né? Uhum. Falta de uma coisa, mas não percebo também o que que é. Eu sou ovo-lacto vegetariana. Ok. Uso de ovos, um pouco de leite, em casa não, mas às vezes quando saio, alguma coisa com queijo, eu acabo comendo. Mas Ok. dentro de casa a gente não faz uso. Mas aí não sei o que Tem, está faltando. tem uma pergunta aqui interessante que correlaciona a isso. Ferritina baixa sem anemia, se é possível? Sim, é possível porque você está, né, zerando o teu estoque de ferro, porém você ainda está mantendo o ferro o sérico normal. Ou seja, eu estou tirando tudo que tem, estou tirando tudo que tem, vai chegar uma hora que vai aparecer essa questão da anemia. A Rubens que fez uma pergunta aqui, o negócio, acho que é essa daqui. Ah, tá. Deve ter receita para ácido fólico? Não, não precisa de receita, Ruber, para ácido fólico. Então, veja, a gente tem alguma coisa nessa história que ainda está mal contada. A gente tem que descobrir o que está acontecendo aí. Mas uma coisa que a gente sabe também é que quando a gente se torna vegetariano, a gente começa a oferecer mais ferro do que oferecia antes até. Porque se a gente for observar, para quem é onívoro, que come, então, produto de origem animal, a fonte exclusiva de ferro dessas pessoas geralmente é o quê? A carne vermelha. A carne Sim, vermelha. E pensando nesse aspecto, quando a pessoa se torna vegetariano, ele não tem mais só a carne vermelha, né? Ele vai começar a ter todos os vegetais verdes escuros, vai ter o gergelim, vai ter o girassol, e ele vai ter esse grau de consciência. Então, quem é onívoro, não se preocupe, ele acha que só comendo a carne vermelha ele vai ter uma boa sim, absorção e vai estar normal. E geralmente vai estar mesmo, porque a taxa absortiva do ferro presente nos produtos de origem animal é maior do que o ferro presente nos produtos de origem vegetal. Então, o que acontece é que muitas vezes a retirada da carne vermelha e só o consumo dos vegetais verdes escuros, sem consorciar esses vegetais verdes escuros, ou até mesmo gergelim e girassol, que são ótimas fontes de ferro, com fontes de vitamina C, faz com que a gente ingira muito ferro, mas absorva muito pouco. Então, isso é sim. um detalhe importante. Todas as vezes que for fazer uso de uma fonte de ferro de origem vegetal, é importante que tenha uma fonte de vitamina C na mesma refeição, para que você aumente a taxa de absorção. Então, isso é um aspecto importante. A Osanete disse que fez uma pergunta aqui também, está me cobrando a resposta. Cadê a pergunta dela? Agora o negócio é achar aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Faz live falando sobre depressão e as comidas que fazem mal. Vamos ver se eu te chamo, Zanetti. Aí você conta o caso e aí eu falo. Então, assim, ó, não é normal, Sara, essa questão da anemia. A gente precisava identificar essa causa. Isso é muito importante, tá? Muito importante da gente identificar. Então, eu acho que vale a pena fazer exames e observar ferro sérico, ferritina,
ácido fólico, vitamina B12. Se a gente fizer essas e tudo estiver normal, e faz vitamina D também, se fizer essa e tudo estiver normal, aí você pede um exame chamado ceruloplasmina. Geralmente não se faz de cara esse exame, só se tudo estiver normal e ainda tiver com uma anemia se manifestando, tá? Aí tem que fazer. Se não descobrir nada, aí a gente vai fazer exame de urina, o EAS normal, né, que é o exame de urina, para verificar se não tem presença de hemoglobina na urina. Depois vai fazer também um exame de fezes para verificar se não tem sangue oculto nas fezes. E aí você falou um detalhe, que foi o seguinte, que o seu intestino é meio irritadiço aí, né? Que ele tem um nível de estresse meio elevado. Como é que funciona essa história aí? Isso. Então, ele é bipolar. Eu digo que meu intestino é muito bipolar. Tem vezes que ele funciona super bem, e às vezes, tipo, 3 vezes ao dia, e às vezes uma vez ao dia. Às vezes, ontem, por exemplo, foi um dia que eu almocei, sei lá, uma comida normal, e enchei, fiquei super inchada. Uhum, Depois passa. Então, assim, ele é meio estranho. tá. Mas episódios diarreicos você não tem. Não, não, não. Ok. Mas só essa instabilidade, sabe? Eu não consigo, por exemplo, eu vou sempre ao banheiro 3 vezes ao dia. Não, Não não tem uma tenho, constância, né? Uma não, regularidade. não Ok. tenho regularidade. Se você falasse que ele era irritadiço e estava tendo diarreia, eu me preocuparia Não, mais. não, 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 isso não. Ele só é meio assim, é meio inconstante, né? Eu Tá. controlo muito a alimentação em casa. É que nem eu falei, às vezes final de semana a gente sai, alguma coisa assim, mas em casa a gente utiliza pão integral, arroz normalmente integral. Às vezes a gente faz branco, mas eu tento colocar daí uma, como é que é? A comida pra. Gente, Uma, esqueci o. uma chia, alguma coisa assim, para enriquecer? É, não é chia, é o outro. Esqueci o. Linhaça. Não. Então Gente, esqueci o. complicou. Eu ainda Usa não. com arroz dos maias lá. É o. Ah, tá, entendi. É quinoa ou amaranto. Quinoa. Isso, quinoa. É. Aí eu Você coloco vê que quinoa. leitura mental eu ainda não consigo. Mas assim, a gente tenta manter uma alimentação mais equilibrada em casa. Mas mesmo assim, ele às vezes dá uma complicada. Quando eu saio, sim, daí, nossa, né? Se eu como uma pizza, por exemplo, eu sei que eu vou ficar ruim. Mas É. aí eu sei que eu vou ficar ruim, né? Então, veja, essa questão, né, tem gente que fala assim, eu faço o dia do lixo. Cara, eu não consigo me olhar e ver que em um dia da semana eu viro uma lata de lixo para poder colocar qualquer coisa para dentro. Tudo bem. Mas quando a gente sai, né, lembre-se também desse ditado aqui, ó. Não afunde o pé na jaca, no máximo encoste. Tá? No máximo você encosta, ou seja, um exagero, mas um exagero com equilíbrio, com moderação, tá? Isso é muito importante, sabe? Porque um dia que a gente faça algo errado, a gente pode comprometer vários outros dias, principalmente quando a gente mexe com essa questão intestinal, tá? Então veja que você ainda vai ter uma luta para tentar descobrir essa questão dessa anemia, tá? Se, mediante observar tudo isso, né, e ainda continuar dando alguns fatores alterados, aí você vai ter que começar a investigar outros órgãos, né, para tentar descobrir o que está acontecendo, porque não é normal. Eu já tive anemia. Quando era criança, eu comia muito mal, quer dizer, quase não comia, né, e não comia também uma alimentação saudável. Me lembro uma vez que eu fui fazer uma retirada de sangue para poder fazer exame, e a enfermeira precisou dar 11 agulhadas em mim para conseguir encontrar a veia. E aí, Nossa, quando encontrou, ainda saiu um sangue que era mais rosa do que vermelho. Então, as carências eram altíssimas. Só que, nesse caso, o meu era por falta de nutriente. Como eu comia muito pouco, fui criado à base de biotônico Fontoura e essas porcariadas aí, né, para tentar gerar fome. Minha avó fazia gemada direto. Só que depois que eu mudei o padrão de alimentação, tudo normal hoje, sabe? Então, veja, se a gente tem algum problema, é porque existe uma causa. E essa causa precisa ser descoberta, porque não é normal ficar tendo anemia, além do que ela afeta seu desempenho, né? Ela gera, às vezes, sonolência, dificuldade cognitiva e muitas outras questões na sua vida. Nós temos sim. mais 15 segundos, né? Dá um tchau para o pessoal. Foi legal Tá, conversar gente. contigo hoje. Obrigada, doutor. Bom restante dia para todos.
Bom, mantenha-se aquecida. Pessoal do Sul, fique esperto que a frente fria está terrível. Um grande abraço a todos, um bom dia. Tchau, tchau.